O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a atacar o governo. Mais cedo, em coletiva, Maia fez duras críticas ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na condução da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. Nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada, né? E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode comprometer muito, né? Com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados, de mortes, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. E sobrou até para o Paulo Guedes. O presidente da Câmara afirmou que o ministro da Economia está enfraquecido no cargo e, por isso, não consegue fazer andar as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico no país. Na avaliação de Maia, Paulo Guedes não é bom para o Brasil. O pano de fundo aí é a disputa pela presidência da Câmara e a disputa com o governo. E uma pré-estreia do que será essa disputa entre as duas famílias, né? Maia e Bolsonaro, ali no Rio de Janeiro. Os dois disputam a mesma base eleitoral, que é o Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, ele tentou de todas as formas fazer uma relação ali com o governo, se esforçou com o presidente Jair Bolsonaro, só que é o seguinte, não adianta, a linguagem é diferente. Essa história de mandar no governo, de tentar tirar aí vantagens do governo com a presidência da Câmara, isso não vingou no governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras e em entrevista aqui na Jovem Pan, a fala dele foi a seguinte: já na transição, veio um gordinho e disse: olha, eu quero 4 ministérios, inclusive da economia queria indicar. Bolsonaro disse: não, tranquilamente, se você vier aqui com nomes que sejam mais competentes do que o Paulo Guedes, do que fulano, evidentemente eu vou fazer a troca, mas é preciso demonstrar competência e não sua força política. Resultado, ele saiu do encontro e não voltou mais. Para se ter uma ideia, como a história lá da boca torta com cachimbo, com o uso do cachimbo, não deu certo. Então é isso, foi um governo inteiro destilando esse ódio. Aliás, uma gestão na presidência da Câmara. E é por isso que o presidente agora quer interferir e apoiar forte um candidato à presidência da Câmara para evitar esses desgastes e que o presidente da Câmara não jogue contra os planos do governo, contra a população em geral, né? O que a gente viu ali não é um político, né? O que a gente acaba de ver naquele depoimento, assim, como é que eu vou dizer, né? Um depoimento histriônico, né? Para uma plateia que ele acha que quer ouvir aquele tipo de coisa. Aquilo não é um político, né, Marcelo? Não é um homem público comprometido com os interesses da coletividade no meio de uma pandemia. Aquilo é um cronista de várzea, né? Revejam esse depoimento que aqui a gente acabou de mostrar e vejam que as críticas são críticas supostamente incisivas, né? Direcionadas ao primeiro escalão do governo, dirigidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? Essas críticas você vai acompanhar bem na sua revisão. Elas são um balaio de adjetivos, né? Me lembra um pouco aqueles críticos de teatro de antigamente, assim, que tinham uns clichês e o ator tal não convence, o diretor não foi feliz. Isso é exatamente o que o Rodrigo Maia estava falando. No meio de uma pandemia, ele diz que o ministro da Saúde está completamente perdido. É exatamente esse tipo de crítica que ele faz. O que ele quer dizer com isso? Ele diz não, porque o aumento do número de casos e de óbitos deveria ser melhor combatido, mas ele não diz como, né? Ele não diz como, e aí, na minha opinião, ele
assina um atestado de leviandade. Isso é um atestado de leviandade. Você, sendo um presidente de poder no país no meio de uma pandemia, apontando a gestão que, como ele sabe muito bem, né, foi retirada das mãos do governo nacional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda assim ele diz que a parte que cabe, ele finge que cabe tudo, né, como eles fizeram nos Estados Unidos, né, aquele negócio de demonizar, e não só nos Estados Unidos, né, vários dos gestores, dos governantes passaram a ser acusados de culpados pelas mortes, né? Então, o Rodrigo Maia, ele faz esse libelo e ele não diz qual é a diretriz, o que deveria ser feito. Ele fala, não, diziam que ele é bom de logística, mas a logística não se revelou eficaz. Ele não está dizendo nada. E você fingir que está dizendo tudo num momento grave como esse, sem dizer nada, é uma desmoralização, né? Revejam essa entrevista do Rodrigo Maia. Acompanhem, procurem a substância. Ele joga palavras ao vento. Ele diz que o Paulo Guedes está enfraquecido. De novo, é aquele crítico de teatro amador. Paulo Guedes está enfraquecido. O diretor o protagonista não se encontrou em cena. Vocês lembram desses clichês? Quem acompanha crítica de arte vai lembrar. É o Rodrigo Maia, um cronista de várzea, tentando falar, né, para uma audiência que ele acha que vai gostar de qualquer porcaria que ele diga contra o governo federal, tentando demarcar uma posição contra o presidente da República, no momento dramático do país em que ele devia estar trabalhando e tentando ajudar, e não fazendo esses comícios sem nada dentro.